Ele era comum, mas se tornou mestre de uma deusa e de uma demônio, se tornando o Overpower. E começamos essa história acompanhando o Gurizote ali, que é um explorador de baixo nível. Ele nos conta que está a bagatela de 2 anos apenas caçando slime ali para tentar upar o seu level. Nessa farmada absurda, ele acabou por eliminar 999 slimes utilizando umas porcaria de uns inseticidas por ali. Ele então avança para finalmente abater o 1000º slime, todo felizão por atingir uma marca gigantesca como essa, mencionando que essa seria uma boa maneira de fechar o seu dia. Eis então que o nosso prota se depara com um slime dourado e sente que ele seria o oponente perfeito para marcar essa conquista memorável. Ele puxa seu spray mais poderoso e se move mais perto do alvo ali como um verdadeiro caçador de slimes, e então libera inseticida usando seu método padrão, mas a criatura desvia. O jovem então rapidamente reage, equipando uma versão em arma de seu inseticida que tem um alcance maior e com isso ele o abate. Ele então verifica suas estatísticas e fica surpreso por não ter subido de nível, dado o quão raro o monstro era. Ele assume que aquele slime não dava muitos pontos de experiência e espera que pelo menos seu núcleo tenha um bom valor de venda. Porém, esse anime precisa de emoção, e com isso ele fica chocado ao ver que o slime dropou um cartão de servo. E nessa hora ele pede para ele, Kaito, se recompor. Isso ele usa o sistema para verificar as estatísticas do cartão, e o nome do servo é Sylph, e é da classe Valkyria. E bem, o fã de Mushoku Tensei nesse momento já abre um sorriso de uma forma diferente, que eu tenho certeza disso. Sua empolgação, no entanto, é interrompida quando ele percebe que deve certificar de que ninguém está observando e que as câmeras de segurança não ouviram. Ele não pretende permitir alguém o tire dele, mas deve confirmar de que tipo de servo esse cartão é. O banco de dados, porém, não tem nenhuma informação sobre ela, mas pelo seu conhecimento ele sabe que Valkyrias são semideusas da mitologia, o que faria dela uma carta rara. Ele então sai da masmorra para descobrir mais informações sobre o seu loot. Nisso ele encontra um grupo de exploradores de nível mais alto que não o reconhecem quando ele os cumprimenta. O garoto ainda assim os admira e deseja ter armaduras e armas como as deles um dia. Ele apresenta os 3 núcleos de slime que ele obteve na masmorra para Itsugaya e ela lhe dá o seu pagamento em troca. Mas antes de ir embora, ele pergunta quanto um cartão de servo ali valeria caso ele encontrasse e tal, e ela revela que cartões do tipo Deus são vendidos por 1 bilhão de ienes no exterior. Kaido guarda seu cartão em um armário ali e vai para a estação de treinamento enquanto repete constantemente o valor potencial do item, e seus amigos Shinji e Hayato o tiram de seu transe. Os garotos também têm passes de explorador, mas eles utilizam apenas para acessar o parque temático, e eles ficam surpresos ao ver que ele ainda está apenas no nível 3, e ele confessa que tudo que ele faz é caçar slimes no primeiro nível. Shinji e Hayato não têm intenção de entrar na masmorra novamente depois que foram diretamente ao segundo andar pela primeira vez e apanharam de um Goblin. Eles não sabiam que um Goblin podia lutar daquela forma e por conta disso saíram de lá virados em estopa. Kaido então desce na sua parada e vai para sua casa, e nesse trajeto ele olha para uma certa janela e ao seguir adiante, uma menina apareceu na janela que o prota viu enquanto ele caminhava e ela viu ele caminhando voltando para casa. A cena evolui e o nosso prota chega em casa e janta com seus pais enquanto um programa de perguntas e respostas sobre as dungeons passa ao fundo. Nos é revelado através dele que a masmorra apareceu ao redor do mundo há 13 anos e está aberta para o público em geral há 4 anos. Além disso, é necessário ter pelo menos 15 anos para obter uma licença para explorar a masmorra. Os pais de Kaido discutem como as coisas estão indo durante sua exploração. Eles apenas esperam que isso não esteja afetando seus estudos. Ele assegura a eles que tudo está bem. Mais tarde, ele toma um banho e contempla se deve invocar Sylph, o que o tornaria mais forte e capaz de explorar os níveis mais profundos dos labirintos, ou se ele deveria vender o cartão por 1 bilhão de ienes, o que lhe permitiria comprar os novos equipamentos e armas que ele tanto queria. Ele inclusive poderia ficar em casa apenas assistindo recaps aqui no canal do Mob, sem se preocupar com nada, e pensar nisso deixou o prota tão feliz que ele quase se afogou na banheira. Na manhã seguinte, ele caminha para a escola pensando que quase não dormiu de tanto pensar nas possibilidades que essa carta poderia lhe conceder. Quando ele chega na casa da menina da janela, ela se despede de seu pai e segue para a escola. Eles trocam cumprimentos e descobrimos que o nome dela é Katsuragi, e eles vão juntos para a escola. Ela então começa o assunto dizendo que ouviu na noite anterior e Kaido não quer que ela saiba que ele estava explorando a masmorra, então ele mente dizendo que estava passeando pela cidade com os rapazes. E infelizmente para ele, eles encontram Shinji e Hayato. Ele rapidamente os puxa para o lado para informá-los de que ele não quer que ela saiba que ele foi para a masmorra no dia anterior. A garota interrompe ali o clube do Bolinha perguntando onde eles estavam passeando e todos dizem atividades diferentes, e isso faz com que ela suspeite de que ele estava na masmorra, e ele, apesar de tudo, nega isso. O grupo então chega à escola e Kaido pergunta o que eles fariam se encontrasse um hipotético cartão raro e tal,
pessoas numa masmorra, e eles disseram que venderiam o cartão se fosse eles e tal. Porém, ele pensando em todas essas possibilidades, acaba olhando para Katsuragi, e isso de alguma forma ajuda a tomar sua decisão sobre o que fazer. Ele mais tarde volta pra masmorra e se esconde em um ponto cego, onde invoca a Sylphie na esperança de se tornar um herói. Há uma exibição grandiosa quando o servo entra no mundo, mas ele fica um pouco decepcionado quando se depara com a manifestação de fato da Sylphie. A Valkyria se apresenta e ela é muito menos imponente do que ele imaginou. Nisso ele sente que os seus sonhos de se tornar um herói acabaram. Sua depressão se aprofunda quando ele pensa no bilhão de ienes que ele acabou de abdicar. Ele então se recompõe e diz que está tudo bem quando Sylphie pergunta qual é o problema. Kaido apenas dá ordem para eles irem caçar slimes juntos. A Valkyria alerta seu mestre quando sente um slime por perto e o arrasta para a localização. E Kaido quer ver do que essa invocação é capaz, então ele pede para Sylphie derrotar. Ela libera um ataque de raio excessivamente forte que evapora o monstro. O cara até fica surpreso e tal, já que o poder de ataque dela é 17 vezes maior que o dele. Ela reclama de fome depois de usar a habilidade e olha para o núcleo mágico para se alimentar. Kaido lembra que os servos consomem esses núcleos, então ele alimenta e ela se sente muito melhor. Sylphie direciona para mais slimes, mas primeiro ele confirma com ela de que o uso do seu poder para derrotar os monstros é o que faz ela ficar com fome. Kaido sente que deve ser estratégico em como utilizar a Sylphie, caso contrário ele vai acabar sempre ficando no zero. Ela vai derrotar e comer, e ele não vai sair do lugar. Ele então decide utilizá-la para localizar os slimes enquanto ele os derrota com seu spray. O aumento de encontros com os slimes permite que ele finalmente suba de nível. Sylphie fica igualmente animada com ele, e ele também ganha um novo título chamado Matador de Slimes, que é concedido àqueles que dominam a batalha contra essas criaturas. Esse título aumenta todas as suas estatísticas em 50% quando está lutando contra slimes. Kaido, no entanto, fica um pouco desapontado com isso, porque isso parece ser eficaz apenas ao lutar contra esse tipo de monstro. A Valkyria, no entanto, diz que ele ter uma habilidade é algo impressionante, e suas palavras gentis deixam Kaido um pouco emocionado. Ele então decide terminar a sessão de exploração por hoje, mas Sylphie fica triste e faz ele prometer que a invocará novamente, e ele promete a ela que sim. E ele então ordena que ela volte para a carta e ele vai para o ponto inicial. Kaido então apresenta os núcleos de monstro para Hitsugaya, que fica impressionada e revela que ele acabou de estabelecer um recorde pelo número de slimes derrotados em um único dia. Ele receberá 15.000 ienes por seus esforços. Ele pensa em quão poderosa Sylphie é pouco antes de ir de berço naquela noite e sente que eles poderiam ir ao segundo andar. Porém, ele tem medo de enfrentar um Goblin depois do que aconteceu na última vez. Enquanto dorme, ele sonha com o pai da menina que ele gosta, e ele era o capitão de uma unidade e um dos pioneiros na exploração na masmorra. Ele acorda com a convicção de dar esse grande passo. O rapaz equipa um escudo e uma espada de madeira enquanto se prepara para entrar no segundo nível com Sylphie. A Valkyria também está animada e tem certeza de que terão sucesso. Seu mestre informa que contará com ela. Kaido está determinado a revelar os mistérios da masmorra e se tornar um herói assim como o pai de Haruka. Kaido começa a entrar em pânico ao chegar ao segundo andar, e isso preocupa a Sylphie, que comenta sobre o quão pálido ele ficou. Suas pernas tremem igual a vara verde enquanto ele tenta garantir que, tirando o que tá ruim, tudo está bem. Sylphie então segura a mão dele e o ajuda a acalmá-lo. A Valkyria então sente que um Goblin está por perto. Kaido fica assustado e tenta sair, mas lembra-se de seu objetivo de se transformar de um zero à esquerda para um herói, então ele dá um tapa de coragem no seu rosto para se recompor, de estufar as bochechas e equipa sua espada de madeira pronto para lutar contra o Goblin. Ele espreita ao redor e encontra um Goblin ali que não tancou o almoço e foi de cochilos. Ele pergunta se ela pode derrotar uma criatura assim e ela diz que sim, avançando em sequência para derrotá-lo. Isso acorda a criatura, levando Kaido a ficar entre ela e ele. Ele quer derrotá-lo sozinho e eu tô urrando com o quanto as pernas desse rapaz são capazes de tremer. Ele então pede a ela para lançar seu ataque de raio se o bagulho sair do controle. Nisso, nosso prota tenta mandar uma espadada no monstro, mas ele simplesmente dá um passo pro lado, desviando de seu ataque, e isso faz Kaido parecer muito estúpido. O Goblin contra-ataca com uma investida e o prota bloqueia com seu escudo e consegue empurrá-lo de volta. O monstro então é arremessado, ficando vulnerável a um ataque que Kaido tenta realizar, porém ele facilmente o para com as mãos nuas e o desarma. Nisso ele cai no chão, o que também dá à criatura uma chance de atacar. Kaido então usa seu spray de inseticida no rosto do Goblin, dando-lhe tempo para se recuperar e pegar sua espada. Ele investe contra o monstro e tropeça em uma pedra, e em um desfecho improvável e vexatório, ele acidentalmente consegue espetar o Goblin e dessa forma derrotá-lo. Sylphie elogia por matar o monstro, mas ele apenas fica perplexo com como isso tudo aconteceu. Ele está apenas feliz por ter conseguido vencê-lo. Kaido também sobe de nível após essa vitória e ganha uma habilidade temporária de matador de Goblins. Isso é concedido àqueles que superam seu
medo de morrer para Goblin ao derrotar um sozinho. E com a sua confiança renovada, a dupla avança pelo nível. Sylph ergue uma barreira que mantém os Goblins afastados e os deixam vulneráveis para Kaido derrubá-los. O jovem fica surpreso ao perceber que ela não sabe nada sobre as masmorras, e ela pede desculpas porque tudo que ela sabe é ser dedicada a quem ela serve. Kaido está muito bem com isso e está animado para aprender sobre o labirinto com ela. Os dois continuam a derrotar os Goblins com seu trabalho em equipe. Kaido dá a Sylph um dos seus núcleos de Goblin para reabastecê-la e ele retorna ao início para vender o loot. Hitsugaya fica feliz em ver que ele está trazendo alguns núcleos de Goblin, pois isso significa que ele finalmente está progredindo. Ela também fica impressionada por ele ter conseguido derrotar tantos com pouca experiência lutando contra eles. Ele minimiza suas conquistas e diz a ela que ele teve sorte e tal. Kaido mais tarde fica de cama naquele domingo devido ao cansaço e dores musculares por conta da exploração que realizou. E sua mãe se preocupa e o aconselha a não pegar pesado demais. No dia seguinte, ele vai para a escola totalmente esbagaçado. Ele mente para sua amiga dizendo que sua dor muscular é devido aos exercícios de musculação que ele tá fazendo, e ela dá uma opinião ali dizendo que esse tipo de físico não combinaria com ele e tal. Shinji e Hayato ficam impressionados ao saber que ele começou a caçar Goblins, e eles não acreditam que agora ele é capaz de derrotar quem os espancou daquela vez. Ele confessa que ganhou confiança e motivação para seguir em frente, mas ele não diz que sua motivação tem nome e o nome dela é Sylph, obviamente. Ele inclusive diz que também pretende ir para os níveis mais profundos e seus amigos olham para Haruka, sabendo que ela é uma das maiores razões para suas ações. E após a escola, Kaido volta à masmorra para explorar um novo caminho, onde ele tem uma exploração bem sucedida. Ele junta uma grana ali suficiente para comprar uma vara de tungstênio e com sua nova arma ele consegue causar mais danos aos monstros e finalmente alcança o nível 10 após algumas entradas a mais no labirinto. Ele recebe um aumento em suas estatísticas e uma nova habilidade chamada Bênção Divina, que é concedida àqueles que são amados pelos deuses ou seus descendentes, o que lhe dá um impulso nos aumentos de estatísticas ao subir de nível. E tem um detalhe: quanto mais amado ele for, maior o impulso. Kaido fica super animado com o fato de que isso poderia ser algum tipo de habilidade overpower que começa a, não ironicamente, reverenciar a Sylph, porque ele sabe que essa habilidade está conectada a ela, já que ela é a única deusa que ele conhece. A Valkyria diz pra ele parar de fazer isso e ele não quer estragar o clima e a relação entre eles, então ele obedece. Ele informa que é um prazer trabalhar com ela. Ela fica muito feliz em ouvir isso porque só existe para servi-lo, e nisso eles prosseguem e se deparam com um esqueleto brilhante. Kaido suspeita que ele é um monstro raro, sua vara de tungstênio não funciona contra ele, então ele pede a Sylph para derrotá-lo. No entanto, ele esperava que ele deixasse um saque melhor, já que é um monstro raro, mas só deu um núcleo mágico, mas dessa vez o núcleo é de cor vermelha. Sylph então expressa o desejo de comê-lo, então ele dá a ela, e sua reação sobre o quão bom é o sabor daquilo tudo faz com que ele questione se aquilo era um item valioso ou não. E ao retornar ao ponto inicial, ele pergunta a Hitsugaya sobre o núcleo de cor vermelha, e ela revela que ele é vendido por 2 milhões de ienes, já que esqueletos brilhantes são raros. Kaido simplesmente luta para dormir naquela noite porque ele está quase morrendo por dentro por ter perdido 2 milhões de ienes. Ele resolve, no entanto, deixar isso pra lá, porque ele lembra que foi graças a Sylph que ele tem conseguido derrotar monstros mais fortes. Ele sente que até poderia aventurar-se no terceiro andar, mas nesse nível os monstros começam a aparecer em grupos. A cena muda para outro dia e para a próxima exploração, onde Kaido menciona que para melhorar essa habilidade, ele lutará sozinho por um tempo. Sylph ficou preocupado no começo, mas entendeu assim que ele explicou a situação. Ele até diz que a considera mais como uma irmã mais nova do que como uma serva, e ele gostaria de construir esse relacionamento, então ele quer se referir a ela de forma mais casual. Ela fica mais do que feliz em ouvir isso e ele pede para deixar as coisas com o pai e avança para lidar contra os monstros sozinho, mas vemos que ele fica gravemente ferido ao final de sua tentativa, e por conta disso ele gasta muito do dinheiro que economizou para comprar uma poção de baixo nível e com isso poder se curar. Ele sabe que precisará de mais poções e melhor equipamento se quiser aventurar-se no terceiro andar, e além disso ele também quer estocar núcleos mágicos para que Sylph se alimente. E qual é a melhor forma de obter tudo isso? Sim, meus queridos, é farmando. Então ele retorna ao primeiro andar para farmar mais núcleos de slime. Ele informa seus amigos na escola sobre o seu plano e por seu azar, Haruka o ouve. Mas ele se salva mais uma vez e esclarece que estava falando sobre outra coisa. E após algumas visitas ao primeiro andar, ele junta os núcleos suficientes para ir ao terceiro nível e eles vão para lá.
Sylph informa que sente algo estranho à frente, ele verifica e é um slime prateado. Kaido atrai com seu spray e Sylph finaliza com seu ataque. Ele corre para pegar o saque e é outro cartão de servo. A Valkyria tem uma expressão preocupada enquanto Kaido inspeciona o cartão. Sua classe é um nível de demônio Visconde chamado Lucéria. O rapaz se pergunta se é seguro invocá-la e espera que ele não seja amaldiçoado ou possuído. Eis então que ele a invoca e após toda a apresentação, Lucéria surge diante dele e de Sylph. A garota demônio de cabelo preto abre os olhos e se apresenta arrogantemente como Lucéria, uma demônio de nível Visconde. Com a aparição de outra criança convocada, o sonho de Kaido de ter uma party cheia de belas mulheres é destruído. Enquanto ele ainda está se afundando na tristeza, Lucéria pergunta se ele é o seu mestre. Kaido se levanta e diz que sim. Ele estava prestes a se apresentar quando Lucéria o interrompe e comenta que ele parece um mestre pouco confiável e que além disso, ele parece burro também. Sylph se ofende com as palavras dela e mesmo cheia de timidez tenta repreender Lucéria enquanto se esconde atrás de Kaido. Lucéria sorri e explica que a maioria dos demônios fala assim, então não deveriam se ofender com isso. Isso satisfaz Sylph, o que surpreende Kaido. Ele então apresenta Sylph a Lucéria, que a olha com desconfiança. Com base em sua armadura, ela parece muito com uma Valkyria. Sylph explica que é, e assim como ela, é serva de Kaido. Lucéria estende a mão na frente de Kaido e pede comida. No entanto, Kaido aponta que ela ainda não fez nada digno de comida. Sylph então sente um slime por perto nesse momento. Quando avista um monstro, Lucéria sai despreocupadamente e invoca sua lança. Ela então a aponta para o slime e o ataca com sua habilidade Chama da Destruição, o que causa uma grande explosão e manda de vala instantaneamente o slime. Kaido então pega o núcleo mágico e dá para Lucéria comer. Lucéria mastiga o núcleo e pede a Kaido mais um. Kaido rapidamente diz que não, o que faz Lucéria comentar que eles têm um mestre muito mão de vaca. Sylph tenta argumentar com Lucéria, mas Kaido apenas pede para ela usar a sua outra habilidade, Sopro Corrosivo, e se ela o fizer, ele promete que vai dar mais um núcleo mágico para ela. Assim, quando encontra o seu próximo monstro, um Goblin, Lucéria usa sua habilidade e uma mágica cintilante vermelha cobre o Goblin. O Goblin imediatamente começa a derreter e virar uma gosma horrível, o que assusta tanto Kaido quanto Sylph. Quando a gosma se transforma em um núcleo mágico, Kaido joga novamente na boca de Lucéria. O rosto de Lucéria se ilumina e ela diz a Kaido que está mais saboroso do que da última vez. Isso deve significar que quanto mais forte o monstro, mais saboroso será o núcleo. Portanto, ela quer ir mais fundo na masmorra. Ela estava prestes a sair correndo quando Kaido a impediu. Kaido explica que uma vez que eles atingirem o terceiro andar da masmorra, os monstros começariam a aparecer em grupos e que, antes de lutar contra eles, Kaido precisaria de novas armas e novos itens primeiro. Portanto, eles deveriam ir mais fundo amanhã. Lucéria não quer esperar, mas Sylph aponta que Kaido está apenas sendo cuidadoso com elas. Isso faz Lucéria finalmente concordar. No dia seguinte, Kaido e as meninas descem para o terceiro nível. Ele até comprou uma arma nova, uma besta para se preparar. Sylph elogia sua nova arma, o que faz Kaido sorrir com orgulho e até se gabar do quão cara ela custou. No entanto, Lucéria comenta que só porque é cara não significa que seja boa, o que irrita Kaido. Eles continuam a exploração e o primeiro monstro que encontraram é um par de monstros parecidos com lobos, aparentemente em chamas. Eles são comumente chamados de cães do inferno. Kaido decide eliminar rapidamente um antes que a luta comece disparando sua besta, mas o projétil passa longe do cão infernal. Pra piorar, a flecha entrega a posição deles ao inimigo. Os dois monstros então começam a correr em direção a Kaido, que está ocupado tentando recarregar sua besta. No entanto, ele foi muito lento e os cães pularam sobre ele. Uma barreira dourada brilhante imediatamente se ergue na frente de Kaido, graças a Sylph, refletindo eles. Kaido então diz a Lucéria para atacar. Lucéria invoca sua lança e antes que possa se recuperar, dispara uma chama de destruição neles. Após a batalha, Kaido alegremente presenteia um dos núcleos mágicos a Lucéria. No entanto, ela rapidamente engole um núcleo e pede outro. Ela aponta que, como derrotaram dois monstros, ela também quer dois núcleos. Kaido argumenta que não sobrarão nada se fizerem isso. Em vez disso, ele promete dar mais quando derrotarem mais monstros. Lucéria faz ele prometer e ameaça enviá-lo ao inferno se ele quebrar a promessa. O próximo grupo de oponentes vem na forma de dois javalis selvagens correndo em sua direção. Kaido ordena que Lucéria ataque e ela novamente lança uma explosão de fogo. No entanto, um dos javalis consegue passar pelas chamas e avança sobre eles. Lucéria fica irritada e estava prestes a disparar novamente, mas Kaido avança. Ele mira cuidadosamente a besta e dispara, atingindo o javali no olho. No entanto, isso não derruba o javali. Ele apenas ruge de raiva e ataca novamente. Kaido entra em pânico e tropeça para trás. Sylph corre para resgatá-lo e se prepara para liberar seu raio divino. Enquanto isso, Kaido consegue disparar sua besta novamente, finalmente matando o javali. Sylph elogia Kaido por conseguir vencer. Lucéria comenta que Kaido ainda ficou de joelhos por causa do medo. Kaido, mesmo após quase borrar suas calças, demonstra estar feliz por ter subido de nível novamente e agora ele está no nível 11. Sylph bate palmas e o parabeniza, enquanto Lucéria pede a ele outro núcleo mágico. Após a exploração da masmorra, Kaido está na escada rolante a caminho de casa. Ele tá meio bad das ideias ali porque não conseguiu farmar muito, visto que Lucéria continuava exigindo mais e mais núcleos. Seguindo seu
caminho, ele nota um grupo de garotas próximas falando sobre suas aventuras do 6º andar. Isso faz Kaido começar a se perguntar se ele também precisa de um grupo, mesmo ali quando ele está na escola. Tecnicamente, ele está em um grupo com Lucéria e Sylphy, e ele está animado para chegar ao 6º andar com elas também. Seus amigos então perguntam se ele já escolheu sua próxima escola e Kaido admite que não. Katsuragi se junta à conversa e pergunta a Kaido onde ele quer ir. Kaido não sabe o que dizer, então pergunta a Katsuragi quais são seus planos. Katsuragi admite que está visando a Academia Oka, o que faz Kaido também dizer que seus objetivos são os mesmos e a guria sai dali felizona com a possibilidade deles continuarem estudando juntos. Eis então que a cena corta e vemos Kaido mais uma vez em exploração. Lucéria mais uma vez usa sua habilidade para derrotar os inimigos e ele a recompensa com núcleos mágicos. Sylphy usa suas habilidades mágicas também e Kaido alimenta ambas com núcleo como recompensa. Kaido então percebe que Sylphy fica olhando quando ele alimenta Lucéria. Quando tenta perguntar sobre isso, Sylphy desvia da pergunta e apenas os leva para mais inimigos. Mais tarde, em casa, Kaido se pergunta se Sylphy estava evitando ele ou algo do tipo. No entanto, ele encontra a resposta no programa de TV que a mãe dele estava assistindo. O programa de TV falava sobre como a garota estava com ciúmes porque seu irmão estava sendo tratado de maneira especial, mesmo quando ele era mais novo. Isso fez Kaido perceber que no futuro elas podem acabar resolvendo essa treta no tapa. E suas habilidades certamente iriam causar grandes estragos. E Kaido, abobado como é, não tem ideia do que fazer para evitar esse desgaste iminente. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Katsuragi encontra Kaido e lhe deseja um bom dia ao perceber que seus olhos estão cheios de olheiras. Kaido explica dizendo que não conseguiu dormir, o que a fez perguntar se ele tá com algum tipo de problema ou passando por algum tipo de estresse. Kaido não pode compartilhar com Katsuragi sobre o problema das servas da masmorra que está enfrentando, então ele mente novamente, adicionando ali um pouquinho de verdade, dizendo que um de seus amigos se tornou amigo de duas garotas que são opostas em personalidade, e aparentemente nenhuma das garotas gosta uma da outra por conta disso, e é por isso que Kaido está se perguntando como vai ajudar seu amigo a se dar bem com as suas duas novas amigas. Katsuragi, sendo a melhor amiga de todas, nem suspeita que esse Pinóquio está mentindo pra ela e pergunta a Kaido se as garotas realmente se odeiam. Como Kaido falha em confirmar isso, ela aconselha que ele diga ao amigo para perguntar às garotas sobre seus sentimentos internos e se elas realmente se sentem desconfortáveis uma com a outra. Assim, Kaido volta a Dungeon e convoca a Sylphy primeiro para questioná-la. Ele não convoca a Lucéria ainda, pois quer conversar com ela a sós, e pergunta a Sylphy o que ela pensa de Lucéria como pessoa e como membro do grupo. Kaido afirma saber que Sylphy não gosta de Lucéria, mas Sylphy afirma que esse não é o caso e explica, dizendo que estava realmente com medo de Lucéria no início porque ela é um demônio, mas à medida que começaram a trabalhar juntas, ela percebeu que Lucéria não era ruim nem nada do tipo. Mesmo assim, Kaido acha que Sylphy tem alguns problemas com Lucéria e diz pra ela falar a verdade, pois a verdade é muito importante pra ele. Então Sylphy menciona qual é o real problema dela e diz que o problema é com o próprio Kaido e não com ela. Ela o acusa de ser gentil e amável apenas com Lucéria recentemente e aponta que ele usa apenas os poderes de Lucéria nas batalhas recentes e alimenta Lucéria com o dobro de núcleos mágicos do que ela. Sylphy expressa o desejo de ser tratada igualmente e diz a ele para ser um amoroso mestre com ela também. Kaido percebe que o problema de Sylphy é ciúmes e sabe que isso só pode ser resolvido se ele começar a tratá-las igualmente. Então ele promete a Sylphy que a partir de agora ele dará a ela tanto os núcleos mágicos quanto Lucéria e falará mais com ela também. E com tudo resolvido, Kaido convoca Lucéria e alimenta com a mesma quantidade de núcleos mágicos que Sylphy. Dessa vez ele não esquece de elogiar Sylphy por usar seus movimentos de ataque no momento perfeito e de agradecê-la por ser tão confiável. Embora Sylphy seja feliz agora, o humor de Lucéria piorou, pois ela também começa a sofrer dessa bendita doença chamada ciúmes. Ela fica com inveja de Sylphy e acusa Kaido de nunca elogiá-la como acabou de elogiar a Sylphy. E para melhorar o humor de Lucéria, Kaido também a elogia e resolve essa questão de uma vez por todas. Eles então caçam um javali no masmorra juntos e Sylphy dá o golpe final, garantindo pontos de experiência suficientes para subir de nível. Ao subir de nível, as estatísticas gerais de Sylphy aumentaram também, o que deixa tanto Kaido quanto Lucéria orgulhosos dela. Ambos a parabenizam por subir de nível, o que faz Sylphy se sentir muito melhor do que antes. Com a equipe finalmente se unindo, eles seguem em frente e localizam um grupo de cães infernais. Sylphy mostra o quão forte ficou ao subir de nível e derrota todos eles com um único ataque. Além disso, seus feitiços defensivos também ficaram melhores, tornando sua parede de barreira mais resistente do que antes. Enquanto o monstro estúpido tenta penetrar a parede, Kaido avança e o mata usando sua besta. Após a sessão de caça, Kaido alimenta Sylphy com alguns núcleos mágicos, mas ela ainda fica com fome e relutantemente pede por mais. Como ele a alimenta com muitos núcleos mágicos, Kaido acaba tendo menos núcleos mágicos pra si do que de costume. E como seu negócio no formato atual não está sendo lucrativo, ele volta a caçar slime sem a ajuda de Lucéria e Sylphy para literalmente
finalmente farmar uns trocos. Ele ainda as convoca caso encontre problemas e agradece por sempre estarem lá quando ele precisa. Enquanto entrega os núcleos de slime à recepcionista, ela se pergunta se há algo de errado com ele, porque até recentemente ele costumava trazer os saques do terceiro andar. Ela inclusive aconselha Kaido a explorar o quarto andar, o que ele leva em consideração. Mas como ele não tem nenhum bom equipamento, ele vai à internet procurar por um bom conjunto de armadura e decide comprar um que é basicamente um traje de carbono ou sei lá o que. No entanto, esse traje é muito caro, então não vai ter jeito, ele vai ter que continuar nos andares inferiores por mais um tempo até arrumar uma boa grana ou uma forma eficaz de farmar um troco. Na próxima exploração, ele encontra um raro slime azul, o que o faz se perguntar se ele encontrará outra carta rara de servo. E animado para obter o saque, Kaido convoca Lucere e Sylph dizendo-lhes para garantir que eliminem o slime azul. Ambas atacam o slime ao mesmo tempo, combinando seus poderes divinos e de fogo, o que põe um sorriso no rosto de Kaido. Só que infelizmente esse sorriso desaparece rapidamente, pois o slime azul deixa cair um orbe mágico em vez de uma carta. Mas então Kaido se lembra que pode utilizar esse orbe mágico para se tornar um mago e o joga no chão, o que lhe permite aprender um feitiço mágico chamado Bola de Água. Buscando entender a dimensão de seu real poder, Kaido ataca um cão no inferno com sua magia, mas isso não causa dano a ele. Kaido então é atingido pela realidade de que será um perdedor inútil para sempre, mas pelo menos ele tem duas aliadas super poderosas que podem fazer o trabalho. Vendo que seu mestre está deprimido, Sylph tenta animá-lo, dizendo que ele certamente se tornará poderoso no futuro, que essa magia ficará forte e que agora ele desbloqueou seus poderes mágicos. Mas ainda assim, Kaido permanece chateado e vai a um parque local à noite para esfriar a cabeça e sofrer sozinho. Katsuragi o encontra por lá e pergunta se algo está o incomodando. Ele tenta mentir para ela, mas acaba confundindo. Ele então muda de assunto e agradece a ela pelo conselho que deu no outro dia. Ele diz a ela que seu problema foi resolvido e esquece de mencionar que o problema era de seus amigos, fazendo Katsuragi perceber que Kaido é quem tem duas novas amigas ou namoradas, mas ela não reclama e volta para casa em silêncio, fazendo Kaido se perguntar por um breve momento se Katsuragi também começou a sofrer da doença dos ciúmes, e ele elimina essa probabilidade rapidamente, mencionando que isso é improvável e voltando a questionar sobre o que fará com sua nova magia inútil. No dia seguinte, Kaito volta à masmorra para praticar seu feitiço de bola de água. Ele primeiro atira uma bola de água na parede em um ritmo muito lento que não faz nada além de molhar a parede. Nosso prota já demonstra que está em lasca, mas continua praticando. Na segunda vez ele lança uma bola de água o mais rápido que pôde. Ele e Sylph ficam felizes com a conquista, mas Lucere não se impressiona. Ao usar apenas duas bolas de água, Kaito já fica totalmente esbagaçado e sem energia e vai à lona. A cena muda e vemos que ele volta para casa e adormece assim que deita na cama. Durante o Amimir, Kaito sonha com sua infância, onde ele está assistindo o pai de Katsuragi na TV, e como isso o fez sonhar em se tornar um aventureiro como ele. Ao acordar, ele se sente motivado pelo sonho e com isso vai para a masmorra no dia seguinte e começa a praticar os golpes de bola d'água novamente. E podemos ver que elas ficaram incrivelmente mais rápidas hoje, conseguindo inclusive lançar várias bolas de água na parede da masmorra antes de finalmente ficar sem gás. Ele faz um breve descanso, mas assim que recupera sua resistência, volta ao treino. Dessa vez ele tenta manipular a forma da bola de água e a transforma em um cubo. Empolgado com seu sucesso, Kaito continua experimentando e dando formas diferentes à bola d'água, mas logo se cansa e desaba. A cena muda e enquanto ele tá saindo da masmorra apenas com a força de vontade, ele tropeça e cai nos braços de uma aventureira. Ele imediatamente se levanta e pede desculpas, mas a aventureira apenas se pergunta se ele está bem. Kaito diz que sim e se despede. A aventureira fica preocupada com ele porque ele não parecia nada bem. Sua companheira, no entanto, está bastante ansiosa ao ver que há pessoas que trabalham tão duro e elas entram na masmorra. A cena muda mais uma vez e vemos que mais tarde Kaito dorme na aula e quando a professora o acorda, ele diz em voz alta que fará o melhor no seu treino hoje, causando risos na sala inteira. Durante o intervalo, seus amigos se aproximam dele e perguntam o que ele estava dizendo sobre o treino mais cedo. Kaito lhes diz que está praticando uma habilidade vital para seu sucesso na masmorra, mas então Katsuragi chega por ali e eu já prevejo mais mentiras vindas do cidadão por ali. Ela pergunta a ele se ele está treinando para entrar na masmorra e Kaito, tentando de todas as formas encontrar um sentido para o que ele tinha dito anteriormente, apenas diz que estava falando sobre praticar dança. Katsuragi fica aliviado ao saber disso e apenas pede a Kaito para não exagerar, e ela pede inclusive para ele mostrar sua performance de dança um dia, e então deixa os meninos sozinhos, e eu já não sei quem que é pior, se é um mentiroso ali de fato, ou se é quem acredita nessas desculpas esfarrapadas, vai entender. No dia seguinte, Kaito volta à masmorra e usa a bola de água em um combate real. Ele atira ela em um Goblin, mas em vez de estourar como de costume, a bola d'água permanece firme e bloqueia a respiração do Goblin, sufocando ele até ser eliminado. E tanto a Sylph quanto a Tsundere o elogiam ali, mas então Kaito percebe que não está ganhando mais experiência dos monstros do terceiro andar, o que significa que agora é hora de descer para o quarto andar. Kaito pensa que como está indo para o quarto andar, ele precisa de bons equipamentos e decide comprar algo que está na sua lista de desejo há muito tempo. No dia
dia seguinte, ele aparece utilizando aquele traje que ele tinha visto na internet no outro episódio, e enquanto Sylph diz que ficou bem nele, Lucélia destrói seu orgulho dizendo que ele parece ridículo. Kaito diz que esse traje é caro e de alta qualidade, porque é feito de nanotubos de carbono que protegem da maioria dos danos enquanto é fino e leve. Ele diz que a roupa oferece uma excelente proteção contra flechas e outros danos perfurantes. Além disso, ele adquiriu uma pulseira amplificadora de saída mágica, que torna até seus feitiços fracos um pouco mais poderosos. No entanto, ele diz que ainda não testou porque não havia opção para isso. Kaito então começa a mostrar os outros itens que comprou ali com a poção, mas Lucélia arrasta Sylph pra longe porque ela já tá de saco cheio de ouvir a exibição de Kaito. A cena evolui e eles finalmente chegaram ao quarto andar, onde Sylph detecta um grande e assustador monstro vindo em sua direção, e antes que Kaito possa verificar a enciclopédia de monstros para ver o que eles vão enfrentar, uma barata gigante aparece, mostrando que esse bicho é tão asqueroso que até as duas garotas, que são verdadeiras divindades, entraram em pânico e se agarraram uma à outra. E elas, tomadas por pânico, lançaram constantemente feitiços mágicos no monstro enquanto correm pela masmorra, e Kaito corre atrás delas porque tem medo de ficar sozinho. Eis que algum tempo depois vemos que Sylph e Lucélia estão descansando após se esgotarem e quase atacam Kaito porque ele vem correndo em sua direção. Sylph corre para abraçar Kaito dizendo que estava com muito medo, mas Lucélia ainda está em seu modo tsundere e diz que não estava com medo dos insetos insignificantes. Sylph então pede desculpas a Kaito por abandoná-lo e fugir e implora para que ele a repreenda. Ele responde que não está bravo porque elas limparam o quarto andar inteiro em pouco tempo por causa de sua destruição e ele coletou os núcleos de mana de todos os monstros derrotados. Lucélia diz que não vai comer aqueles cristais nojentos obtidos de insetos, mas está com muita fome para recusá-los. Os cristais têm um gosto tão ruim quanto as meninas esperavam, e então Kaito diz que como eles têm tempo, eles deveriam explorar um pouco o quinto andar. Sylph sente um monstro de areia e um monstro de lama por perto, e Kaito mira neles com sua besta. Sua primeira flecha erra e a segunda passa direto pelo monstro de areia, que imediatamente o ataca. Kaito pede ajuda a Sylph e ela prontamente levanta uma barreira para protegê-lo. Kaito acredita que os dois monstros são imunes a ataques físicos, então ele se volta para Lucélia e pede ajuda a ela, e ela os aniquila com seu ataque de fogo. Kaito pergunta se ela precisa reabastecer sua mana com os cristais, mas nem a Tsundere nem a Sylph querem comer aquelas coisas nojentas. Eles continuam explorando o quinto andar, mas não parece haver mais monstros por perto. Nesse momento, Sylph avista um ponto estranho na parede, mas Kaito não consegue encontrar nada de especial. Sylph decide abrir um buraco na parede com seu ataque de relâmpago e, surpreendentemente, isso leva a um corredor secreto. Eles começaram a entrar e Kaito avisa as garotas para terem cuidado para não pisarem em armadilhas, mas assim que ele termina de dizer isso, Lucélia lhe diz que é tarde demais para o aviso, pois ela já está presa em um gatilho de armadilha e uma flecha disparada como resultado. No entanto, ao invés da flecha ir em direção a Lucélia, ela acerta Kaito e ele rola no chão contorcendo-se de dor. Suas companheiras ficam preocupadas com ele, mas Kaito volta ao normal em poucos minutos porque seu traje o protegeu de qualquer dano sério. Eles continuam andando, mas Lucélia pisa em outra armadilha e Kaito recua para evitar outra flecha, mas acaba sendo eletrocutado. No entanto, ele diz que está completamente bem após o choque, que até se sente um pouco mais energizado. Lucélia diz para ele parar de fazer ela se preocupar, mas quando Kaito pergunta se ela estava preocupada com ele, ela volta ao modo tsundere. Após algum tempo de caminhada, eles chegam a um enorme portão com uma pintura e Sylph pode sentir uma presença enorme do outro lado. Kaito, acionando seu modo covardia, decide ir para casa, mas as duas garotas não vão deixá-lo fazer isso. Ele então tenta abrir o portão, mas ele não se move, então Sylph simplesmente o explode com seu ataque relâmpago e Kaito sinceramente não quer ser acusado de destruição da propriedade da masmorra. De qualquer forma, eles acabam entrando e encontram dois monstros de classe chefe ali dentro. Um é um ogro vermelho e o outro é um slime gigante. Kaito não vai recuar quando chegaram tão longe e ele diz às garotas para derrubarem o ogro vermelho primeiro. Elas disparam seus ataques de relâmpago e fogo no ogro, mas ele permanece praticamente intacto porque ele é imune a danos de habilidades. O ogro de repente avança em direção a eles, mas a habilidade de barreira de Sylph bloqueia seu ataque. Kaito diz para Lucélia lidar com o slime, então tenta atacar o ogro vermelho com sua besta. Cada flecha que ele atira no ogro reduz significativamente sua saúde, porém os estoques de suas flechas são limitados e logo fica sem nada. O ogro enfurecido começa a destruir a barreira e, por outro lado, Lucélia também está em maus lençóis tentando lidar com o slime gigante sozinha. Como último recurso, Kaito decide contar com sua bola de água. Ele manifesta uma bola de água, mas ela congela por conta do efeito da pulseira. Ele atira a bola de gelo no ogro vermelho e isso diminui sua vida, e Kaito percebe que nesse ritmo será mais fácil ele ficar sem mana do que o ogro ficar sem vida. Então ele tem uma ideia e manipula a forma de suas bolas de gelo e as transforma em estacas afiadas que causam muito mais dano ao ogro vermelho.
Com os últimos 3 tiros que ele tinha, Kaito consegue derrubar o Ogro Vermelho e agora só resta o Slime. O inimigo está prestes a atingir Lucéria quando Kaito a defende com seu escudo. Ele segura o Slime e pede a Sylphie que prepare seu ataque com lança divina. Seu escudo e equipamento começam a derreter, então Sylphie avança no Slime com sua lança divina e a perfura. No entanto, isso também não causa muito dano ao monstro. E Kaito, vendo que as coisas têm boas chances de não acabar bem, pensa em desistir, mas ao lembrar mais uma vez seu ídolo, ele avança corajosamente e então usa seu velho spray de insetos, porque mesmo esse monstro sendo gigante, ele ainda é um Slime. A vida do Slime diminui constantemente e Sylphie protege Kaito com sua barreira mágica. Depois que Kaito fica sem os 2 primeiros frascos, ele puxa 2 sprays de inseto extra fortes de sua bolsa e os usa. Com isso, o Slime gigante fica com HP de 0 e morre. As garotas abraçam Kaito felizes, mas machucam seu ombro ferido no processo, que ele acaba curando ali bebendo aquela poção que ele tinha comprado. Ao final da batalha, vemos que Lucéria subiu de nível logo depois da luta, e então Kaito verifica suas estatísticas para descobrir que também upou pra caramba. Ele rapidamente se move para coletar os núcleos de mana e encontra um núcleo vermelho do ogro, que certamente valerá uma boa grana. Quando ele tenta procurar o núcleo do Slime, ele encontra uma espada mágica de grau raro, que parece ali mais uma faquinha de cozinha do que uma espada mágica. Mais tarde, Kaito leva o núcleo de mana do ogro vermelho para Hitsugaya, que está curiosa sobre onde ele o encontrou. Ele lhe conta a história de encontrar uma masmorra oculta no 5º andar e derrotar o chefe lá. Hitsugaya diz que eles vão verificar a masmorra imediatamente e então diz a Kaito que o núcleo de mana vermelho vale muito dinheiro. Ele fica super feliz ao ouvir isso e então Hitsugaya lhe dá outra boa notícia, pedindo para ele participar de um evento na próxima semana, onde eles tentarão limpar o 7º andar com um grupo. A cena muda e vemos que na semana seguinte ele vai ao evento, onde encontra as 3 garotas com as quais ele trombou no outro dia, e elas perguntam se ele é a pessoa que está no grupo delas. A líder se apresenta dizendo que seu nome é Airi, a garota vestida de gato rosa é Miko e a última é Hikari. Kaito também se apresenta. No dia seguinte, Haruka sonhou com seu pai, que havia prometido chegar cedo em casa para que pudessem jantar juntos, e quando acordou, Haruka sentiu algo estranho. Depois de tomar o café da manhã, ela se despediu de sua mãe para ir estudar na casa de Yumi. Antes de começar a caminhada, ela se perguntou o que Kaito estava fazendo naquele momento, mencionando que talvez ele estivesse praticando dança ou malhando, como tinha dito em outros momentos. E quando a cena muda, vemos que o prota estava na real era começando o evento de exploração. Após esperar sua vez na fila, o grupo de Kaito se reuniu em um círculo mágico conhecido como Portal de Transferência para serem teleportados para o 6º andar da masmorra. Ao chegar ao destino, Kaito soltou um suspiro de alívio porque era apenas a 2ª vez que usava um portal de transferência e estava um pouco ansioso. Da mesma forma, as meninas também estavam tensas. Um pouco mais à frente, um membro da equipe da masmorra apontou o caminho para o 7º andar e mencionou que o evento deveria durar cerca de 3 horas. Antes de descer as escadas, o grupo parou em uma loja de conveniência para comprar itens necessários para a exploração. Após sair da loja, Kaito guardou suas compras na mochila, mas notou que as meninas carregavam muito pouca coisa. Na verdade, cada uma delas tinha uma bolsa mágica que permitia carregar dezenas de itens a mais do que o garoto, sem nenhum esforço. Kaito perguntou a elas se era real que era possível comprar um apartamento com o preço dessas bolsas, e elas responderam apenas que os pais delas compraram para elas, e bem, Kaito já sentiu a opressão por ali. Afinal, vindo de famílias ricas, as meninas podiam facilmente se equipar com equipamentos de ponta, enquanto Kaito tinha que se humilhar contra slimes ali para juntar núcleos e consequentemente dinheiro. Miko comentou que a armadura do garoto era apenas uma 2ª pele, então Hikari repreendeu ela, dizendo que ela não pode falar as coisas que vêm à sua mente assim sem filtro. E logo na sequência, Airi sacou sua arma de sua bolsa e anunciou que era hora de descer para o 7º andar. Uma vez lá, Kaito perguntou que tipo de monstros apareciam naquela área e Miko respondeu que eram principalmente golems. O garoto comentou que a menina tinha feito o dever de casa e ela acreditava que era a estratégia básica para aquele jogo. Kaito concordou, embora ele não visse isso tudo como apenas um jogo. De repente, todos ouviram os ruídos da masmorra e ficaram em alerta, pensando que eram golems, mas à medida que as sombras se aproximavam, eles foram revelados como 4 funcionários guardiões da masmorra, responsáveis pela proteção, limpeza e manutenção da caverna, que eram muito educados com os aventureiros em expedições. Hikari tinha grande respeito por esses profissionais e pelo serviço que eles prestavam. Como era um momento de pausa, Kaito aproveitou para conhecer melhor seus colegas de grupo. Ele mencionou que estava no nível 16 e perguntou a Airi sobre o seu nível, o que ela respondeu que estava no nível 18. Miko estava no nível 15, assim como Hikari, mas a garota mais jovem tinha 75 pontos de MP, o que era o dobro dos de Kaito, deixando o garoto surpreso. A conversa foi interrompida, no entanto, quando pedras na caverna se levantaram para formar um corpo de um golem de pedra. A Airi assumiu a liderança e se posicionou à frente, pedindo a Hikari que preparasse feitiços e Miko que protegesse a feiticeira.
E para encaixar o Kaito na estratégia toda, que se sentia deslocado entre o grupo que trabalhava junto há algum tempo, a líder pediu que ele a protegesse. Então ela avançou contra o Golem usando sua mobilidade para evitar ser atingida, e após circular o Golem procurando ali por alguma oportunidade para atacar, a guerreira conseguiu flertar com o ataque algumas vezes, mas não conseguiu desferir um golpe que fosse forte o suficiente. Porém, após algumas tentativas fracassadas, a Eri finalmente ajustou sua arma para desferir o golpe que acabou com a luta. Kaido ficou impressionado com o que viu, enquanto as amigas mostravam orgulho de sua líder. No entanto, o problema parecia estar longe de acabar quando outro inimigo apareceu diante da equipe. Dessa vez, um Golem de bronze desafiou os visitantes, e sabendo que era um oponente mais poderoso que o anterior, a Eri ordenou que Hikari preparasse seu feitiço de uma vez por todas para fornecer suporte. E depois de recitar as palavras mágicas, a garota invocou uma onda de magia terrestre que amoleceu a superfície rochosa da masmorra, como se fosse uma água ali envolvendo o Golem, puxando ele para baixo. Miko então utilizou seu cartão Snatch, que era um pequeno animal capaz de atacar com velocidade acima da média, tornando quase impossível para um oponente grande e lento como um Golem atingi-lo. E após correr para as costas do Golem, Snatch utilizou uma habilidade que danificou o monstro e o desacelerou. Então Hikari o atacou com um raio de fogo, fazendo Kaito perceber o que 75 pontos de MP poderiam realizar com esses dois feitiços consecutivos. E finalmente, com o Golem de bronze quase capotando, a Eri atacou com sua arma e terminou o trabalho. Porém, não acaba por aqui, pois agora um Golem de ferro se aproximava do grupo. Kaito reagiu atingindo-o com sua besta, mas a carcaça do monstro era muito dura para ser penetrada por tal projétil. O Golem escolheu Hikari como seu principal alvo, então Miko se colocou à frente de sua amiga para protegê-la, embora não parecesse que isso ajudaria muito. No entanto, a Eri apareceu e desviou o braço do monstro com sua arma, evitando uma tragédia. Em seguida, a líder saltou sobre o inimigo e atingiu sua cabeça, embora nem mesmo sua arma pudesse penetrar a armadura do monstro. Hikari utilizou seu raio de fogo na tentativa de romper a armadura, mas novamente o ataque teve pouco efeito. Miko tentou utilizar o Snatch para repetir a mesma estratégia contra o Golem de bronze, mas o de ferro não foi atingido quando o animal atacou por trás com sua habilidade. Vendo tudo isso acontecer, Kaito não teve escolha a não ser pensar em invocar Seal e Lucélia, pois o clima estava ficando tenso. Porém, antes de pegar as cartas, ele acabou derrubando a tal espada mágica que parece um canivete suíço ali, e nisso temos um breve flashback do nosso prota pesquisando sobre ela. Seu nome é Balzard, e na internet diziam que ela era capaz de causar o dano imaginado ao atacar. Sendo isso verdade ou não, o garoto pretendia testar antes de invocar seus cartões. Com Balzard em mãos, ele imaginou seu inimigo sendo derrotado com um golpe e esperou que isso funcionasse. E para que sua estratégia tivesse sucesso, ele pediu a Hikari que lançasse uma onda terrestre, o que ela fez. Então ele pediu a Eri que mantivesse o Golem distraído. Com isso feito também, ele foi para as costas do Golem de ferro e perfurou sua carcaça com sua espada mágica, derrotando o inimigo. A partir de então, Kaito olhou para Balzard de forma diferente após o grande feito. Pequena para quem vê e gigante para quem usa. A cena muda mais uma vez e vemos que mais tarde o grupo se reuniu para um chá e as meninas não podem deixar de apontar o impressionante item que o garoto está segurando. Além disso, Miko menciona que o Snatch gostou do garoto e ele fica surpreso com isso, especialmente porque ele nunca havia visto um carbúnculo antes. Isso porque os servos não são registrados pelas câmeras da masmorra, de acordo com a mestre de Snatch. Kaito não sabia disso, mas agora ele entende porque nunca havia visto um antes ou porque nenhum funcionário da guilda perguntou sobre Seal e Lucélia. Ele então pergunta se apenas os três sabem sobre a existência de Snatch, mas como o Miko comprou em um leilão e registrou na guilda, todos já sabem dele. E mudando de assunto, a Eri já havia conversado com as meninas antes e convida a Kaito para se juntar ao time delas porque elas planejam ir ao 11º andar, onde está localizado o segundo portal de transferência, considerando que há um desses portais a cada 5 andares. Kaito agradece pelo convite, mas não acredita que poderia contribuir muito para o grupo. Ele apenas se vê como um cara comum que se aventura ocasionalmente. Por outro lado, as meninas não veem nada de errado nisso, e até asseguram que se sentiriam mais seguras com ele por perto. Como o garoto permanece indeciso, a Eri pergunta se ele tem outras pessoas para formar um grupo, e ele responde que não são exatamente pessoas, mas ele teme se aprofundar no assunto e parecer um lunático andando por aí com duas garotinhas, e até começou a se imaginar vendo o sol nascer quadrado por conta disso. Portanto, ele pede algum tempo para pensar sobre o assunto e promete voltar com uma resposta quando decidir. Após o evento,
Kaito retorna para suas expedições regulares com Sil e Lucéria. E claramente as duas estão azedas do humor, sabendo que o Kaito foi convidado para esse grupo com as outras meninas, fazendo-as se sentirem excluídas. Magoada, a Demônio questiona por que o mestre continua chamando ela de Lucéria quando ela deu a Sil um apelido fofo. Embaraçado, o garoto tenta criar um apelido para ela, chamando de Lua, depois de Série, até que finalmente ele chegou em Lucy. A pequena Demônio acha todas as sugestões extremamente desagradáveis, mas como não tem muita escolha, ela acaba aceitando Lucy. E após resolver essa questão mega complicada, Kaito estava prestes a explicar sobre formar um grupo, mas suas pupilas apenas se apressaram ali, ignorando seu mestre. E a cena muda e já vamos para o dia seguinte, onde o garoto faz sua caminhada habitual com a Katsuragi em direção à escola. Sua amiga pergunta se ele passou bem o final de semana e tal, ensaiando algum movimento de dança ou se exercitando, e ele mente dizendo que fez os dois. E aproveitando a deixa, ela convida o garoto para sair no próximo final de semana. Kaito obviamente se sente envergonhado, mas Haruka esclarece que é apenas fazer compras e nada mais do que isso, o que alivia um pouco a ansiedade do rapaz. À frente, Katsuragi vê sua amiga Yumi e vai correndo atrás dela. E da mesma forma, Shinji e Hayato, os amigos do Kaito, aparecem atrás dele ali como se fossem dementadores querendo saber sobre esse tal de passeio com essa tal de garota. E Kaito argumenta que não é realmente um encontro e tal, e o que eles vão fazer é apenas compras. Então os dois colocam as mãos nos ombros do camarada ali, claramente com a intenção de dizer que o inocente não sabe de nada. Mudando de assunto, eles querem saber como foi o evento, e ao saber que Kaito se encontrou com 3 meninas, eles começaram a pensar que essa história de masmorra pode ser mais interessante do que imaginavam, até considerando voltar a explorar. A cena muda e vemos que alguns dias se passaram e agora nós estamos no tal do passeio prometido. Kaito espera por Katsuragi em sua porta e a acompanha até a estação de metrô, onde uma grande tela exibe uma cena dos Dam Brothers. Kaito, viciado como é, foca toda a sua atenção no que está passando na tela, então sua amiga comenta que ele realmente gosta dessas tais de masmorras e tal, mas gostaria que ele esquecesse disso apenas por hoje. Vendo nenhum problema nisso, Kaito concorda e os dois partem para as compras. No mercado, Haruka comenta que faz muito tempo que eles não saem juntos, porque segundo ela, quem os levava para passear era justamente seu pai, o Capitão Katsuragi, e ele os levava a diversos lugares, como praia, cinema e acampamentos. E falando nisso, a garota fica animada com a ideia de que eles poderiam assistir um filme e tal, mais uma vez, e se empolga com a ideia. E a cena vai evoluindo e vemos que algum tempo depois, a garota está experimentando algumas roupas em uma loja, perguntando a opinião de Kaito, ao qual ele sempre responde da mesma forma, com as mesmas palavras, dizendo que ela está bonita. Em seguida, eles vão para um parque para aproveitar um pouco mais o sol, e sobre ar fresco, Katsuragi estica os braços bem alto, fazendo Kaito imaginar que aquela cena poderia ser facilmente uma pintura. A garota comenta que um cachorro passeando no parque é bonito e Kaito concorda, mas obviamente ele não viu nenhum cachorro. Para aproveitar o passeio, os dois alugam um barco para remar ali no rio, e Katsuragi comenta que os peixes são maravilhosos e Kaito concorda novamente, mas Kaito obviamente não viu nenhum peixe. No fundo, ele sabe que isso é um encontro, mas balança a cabeça para afastar esse pensamento porque não acredita que Haruka o convidaria para sair. Enquanto isso, ela comenta que seu amigo parece mais em forma por causa da academia e da dança, e o sem vergonha concorda, esse mente que nem sente. Mais tarde, eles compartilham um milkshake, até trocam sorvetes para experimentar o do outro e tal, e no caminho de volta para casa, Kaito se perde novamente em outro anúncio dos Dam Brothers na estação, enquanto Katsuragi vê uma mãe com sua filhinha, e aquilo ali até dá um gatilho nela pelo visto, e ela pede para que eles visitem mais um lugar antes de sair. Juntos, os dois chegam à entrada do canteiro de obras, a masmorra onde seu pai está no subsolo. Naquele dia, ele prometeu jantar com sua filha, mas ele nunca mais voltou. Por essa razão, ela não entende porque as pessoas se arriscam naquela masmorra. Dizendo isso, a garota chama Kaito para ir embora e ele pensa consigo mesmo que entende a preocupação de sua amiga, mas seu sonho sempre será seguir os passos do Capitão Katsuragi. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.